Muito bem, minha gente, o texto definitivo da PEC deve ser apresentado ainda hoje, como a gente vem dizendo, ao longo do novo dia. O Centrão e outros partidos, como o PSDB, por exemplo, já deixaram claro que tem alternativas, que pretendem incluir determinados aspectos na PEC, que ainda não estão contemplados. A gente vai falar sobre este e outros assuntos com o deputado federal pelo PSD de São Paulo, Marco Bertaioli. Deputado, bom dia. Obrigado pela atenção com a CNN. Muito bom dia. Eu que agradeço. Estou à disposição. Deputado, precisa de 180 bilhões na avaliação do senhor? Se esse dinheiro todo for aprovado, vai significar mais do que um sinal ou um fato, a comprovação de que o governo eleito pode não vir com o compromisso fiscal que se imaginava? Olha, Colombo, eu tenho respondido muito a essa questão nos últimos dias, inclusive para dirimir as dúvidas do que representa esse estouro do teto de gastos no Brasil, para que as pessoas, de uma forma bem no senso comum, possam entender e possam opinar, né? Nós estamos em transição. O fato é que o orçamento colocado na Câmara Federal, no Senado, no Congresso, para ser aprovado, é um orçamento originário do governo atual, do governo Bolsonaro. E nós vamos para um governo Lula que precisa ter um espaço de manejo desse orçamento. As contas do Brasil estão muito apertadas, então os investimentos que precisam ser feitos podem estourar o teto e aí nós temos uma PEC de transição que abre esse espaço financeiro na contabilidade brasileira para que o governo possa gastar um pouco além do que está estabelecido no teto. É como se um trabalhador recebesse autorização para gastar um pouco além do que ele recebe de salário no final do mês. Mas para que isto ocorra, todas aquelas pessoas que têm dinheiro para receber desse trabalhador precisam se sentir seguras que mesmo gastando mais do que recebe, esse trabalhador terá condições de responder, de quitar as suas dívidas. O que o famoso mercado brasileiro espera é que o governo, o novo governo, o governo do presidente Lula, faça gastos além do limite, mas que dê uma sinalização segura que mesmo gastando mais do que o permitido, ele vai ter condições de arcar com as suas responsabilidades, com as suas contas a pagar. E é isso que ainda não está claro. Essa dúvida, mas que eu considero absolutamente normal neste momento, de quanto será esse gasto além do teto dos gastos do Brasil. E por quanto tempo esta autorização será dada, é a grande discussão nesse momento. O que eu entendo, Colombo, e aí eu acho que é bastante razoável, que é uma medida excepcional. E como toda medida excepcional, ela não pode ser ad eternum, ela não pode ter um limite superestimado e nenhum prazo alongado. Ela precisa estar claramente definida. No primeiro ano de gestão, o primeiro ano de governo, nós ainda temos a justificativa deste ajuste de um orçamento anterior com as prioridades do novo governo em termos de gastos, de investimentos. Portanto, é natural que em 2023 nós tenhamos essa PEC autorizativa. Mas a discussão, se ela vai valer pelos próximos 4 anos, será muito dura na Câmara e no Congresso Nacional, porque eu tenho ouvido ambos os lados e as dúvidas são muito grandes nesse momento. E o próprio valor. 160, já se falou em 200 bilhões, já se reduziu. Agora, por um outro lado, o governo de transição está colocando esse valor de 160 bilhões para que seja um elefante colocado na sala, possa ser retirado e seja fechado num valor de 100, de 120 bi, é isso que ainda não está claro. E nos próximos dias, provavelmente a partir de hoje, nós teremos essa definição. Até porque medidas muito importantes no Brasil aguardam essa decisão, como, por exemplo, a atualização do teto das micro e pequenas empresas do Brasil. Nós teremos agora, Colombo, em janeiro já, 380 mil micro e pequenas empresas excluídas do sistema do Simples Nacional, se o valor não for atualizado, o que não é feito desde 2016. Portanto, nós vamos gerar desemprego no Brasil. Aprovar esta PEC, ou pelo menos discuti-la, decidi-la, é fundamental, porque nós temos N outros projetos pendurados, apensados, dependentes desta decisão que tomou conta do Congresso Nacional nesta semana.
Eu já vou chamar aqui para a nossa conversa a Basília Rodrigues. Ela também quer conversar com o senhor, tem uma pergunta a te fazer. Pois é, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa dificuldade do governo eleito de conversar com o Congresso que aí está. Antes de mais nada, bom dia para o senhor também. O PSD é um dos recém-apoiadores, né? Um dos partidos recém-chegados a essa base do governo eleito, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Lá dentro no Congresso, qual a dificuldade de conversar com estas pessoas? É tão somente saber o que está dentro da PEC ou o senhor acha que falta uma cara para o governo novo, o governo Lula? Olha, Basília, eu acho que sim, mas quero deixar claro que neste momento é absolutamente natural que esta transição ocorra em todos os setores, na própria acomodação, na base dentro do Congresso Nacional. Nós temos uma base estabelecida dentro da Câmara Federal em função do governo que hoje nós temos, que é do presidente Bolsonaro. Há uma transição que não é uma transição de 10 graus, é uma transição bastante radical. Então, hoje, os líderes da oposição já são os líderes da situação. Então, há ainda um acomodamento. É como se você fosse jogar um tabuleiro de xadrez e as peças ainda estão sendo colocadas. Ninguém sabe quem é o cavalo e ninguém sabe quem é a torre, por enquanto, do novo governo. E, naturalmente, esses espaços serão ocupados nos próximos dias. Hoje, o que nós temos é a responsabilidade do governo de transição sob o comando do ex-governador, vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que tem uma característica pessoal de muito equilíbrio. O Geraldo Alckmin, até na minha opinião, corretamente destacado para essa posição, não é alguém de embate, de conflito, é alguém realmente de consenso. E o Geraldo Alckmin vai estar conduzindo essas negociações. Já dentro da Câmara e dentro do Senado, nós teremos as novas lideranças. Veja que o Colombo falou agora há pouco do Centrão. A própria constituição do famoso Centrão, ela hoje já está desmontada, Basília. O PL, que era um partido do Centrão, hoje se coloca como um partido de oposição. O Republicanos, que teoricamente era do Centrão, hoje tem o governador de São Paulo. A própria acomodação do que é o Centrão está sendo também está em fase de transição. Vou agradecer aqui a presença do deputado federal pelo PSD de São Paulo, Marco Bertaioli. Deputado, obrigada pela presença do senhor. Um ótimo dia, viu? Eu que agradeço. Muito bom dia, Stephanie.